cara falar ou você tentar adivinhar qual é o fundo, qual que é a alta, eu acho que a chance de você cometer algum tipo de erro é muito alta. A gente já tem o estudo do Dollar DCA, que ele, basicamente, pra quem não entendeu direito, mostra... Disse ele. Mostra que Eric quando você tá for falando que o Lucas não explicou direito pra uma criança de 5 anos. Depois o Lucas vai se resolver comigo. Mas assim, o DCA, ele aponta que você aportando mensalmente no dólar, ou recorrentemente pelo menos, você ganha mais do que se você tentasse comprar na baixa e não aportar na alta. Pro Bitcoin, isso vai funcionar ou não vai? Dá pra fazer isso pro Bitcoin ou ele é muito volátil pra fazer esse movimento? É um bom ponto. Muita gente vende que é possível você escolher o melhor momento de cripto, né? Que você pode comprar e não pode. Mas na prática, a gente tem muita coisa que mudou em que o padrão fica desorganizado. Então pensa comigo. Você acaba comprando há muito tempo atrás, como eu falei, muito tempo atrás, alguns anos atrás, você observava que um mercado em que a liquidez aumentava na economia, juros baixos, inflação baixa, ou até mesmo inflação alta, mas dinheiro correndo na economia melhorava muito o preço desses criptoativos, de ativos de risco, né? Hoje, o ano passado, a gente estava falando de juros altos nos Estados Unidos. Juros a 5, quase a 5,25, né? 5,25. 5,25, que é muito alto para os americanos. E o mercado de cripto bombando. E não só nos Estados Unidos, mas Brasil, União Europeia, né? Acho que talvez, não na China, mas na China você não pode consumir. Mas Japão e tudo mais. Você estava trabalhando... O Japão também não tem juros altos, né, gente? Vamos falar. Tá mas o restante do mundo ali, trabalhando com juros altos e você tendo uma dinâmica de preço. Então, o cara falar ou você tentar adivinhar qual é o fundo, qual que é a alta, eu acho que a chance de você cometer algum tipo de erro é muito alta. O Bitcoin já teve mais de 400 notícias de que o Bitcoin morreu. Por alto, assim, você pode puxar aí. Os mercados especialistas em criptomoedas, o Bitcoin morreu. Tem que fazer a certificação dos especialistas em criptomoedas. Exatamente. E aí, a chance de você tomar uma decisão por impulso de comprar uma quantidade maior de dinheiro é muito alta para você achar ou ter algum tipo de certeza que está no mínimo ou está no máximo. Eu lembro que quando o mercado bombou a primeira vez foi 2021, que a gente chegou a $60 mil, né? Depois 60, quase bateu 70. E aí, todo mundo comprando e pá, pô, muito legal. De repente volta de uma vez para os 30, né? Isso num prazo de 1 ano e meio ou menos, volta para os 30 mil pontos, e aí dos 30 mil pontos vai até os 15 mil pontos, $1.000, até os 15 mil dólares. E aí tem essas notícias, o Bitcoin morreu, ninguém compra cripto, a galera pegando, resgatando o vídeo, já tem que comprar cripto é o futuro. Fica essa torcidinha, né? Coisa chata pra caramba. E aí, eu acho que, imagina nos 30, o cara que viu nos 30, falou assim, esse aqui é o fundo, né? Imagina o cara que viu nos 15 e também pensou que esse aqui é o fundo, porque não ficou um pouco tempo nos 15, foi pros 16, 18, ficou um tempinho legal, né? Foi voltar a subir em 23, onde a gente bateu 70 mil, que foi o all-time high, all-time high, né? O ponto mais alto de todo tempo. All-time high, isso aí. E depois... voltou um pouco e continuou estagnado nos 50, 60 e começou a subir de volta até os 120 no ano passado. Então imagina a quantidade de pessoas que tomaram decisões erradas, não só na compra, mas também na venda em baixa, né? Então acho que se você ficar perseguindo isso incondicionalmente, né, ou de maneira inconsciente, eu quero dizer, você pode ficar suscetível a cometer muito erro. Porque o problema não é você comprar no melhor momento, vender no melhor momento. O problema é você achar que tá no melhor momento. E às vezes não tá. Então você tem que ter essa humildade de reconhecer que você não sabe qual que é o melhor momento. Você não é o Warren Buffett, igual eu pensei que eu era. Eu não era, nunca fui. Né? Bem longe de ser. Muito longe. Tipo assim. Alguns bilhões de dólares. Muitos bilhões de dólares, né? Alguns não, muitos. Mas é engraçado você falar isso, porque mesmo que o investidor comum ele tenha uma porcentagem bem pequena de cripto na carteira, eu tenho a impressão que o gráfico ele seduz muito mais o investidor a ficar olhando o Bitcoin, por exemplo, do que ele olhar o balanço da empresa que ele comprou, que tem maior concentração na carteira. Então, por exemplo, ele fica o dia inteiro olhando, o Bitcoin caiu, o Bitcoin subiu, aí olha 2 vezes por dia, olha no dia seguinte. Só que o balanço da empresa que tem lá 10% da carteira dele, ele não olha. Ele não sabe o que tá acontecendo com o caixa. Eu olho todo dia cripto dólar. Lógico que olha. Então, mas lógico que você olha, você tá... Você é profissional do mercado financeiro, tá enviesado. É a maneira que você olha balanço todos os dias.
Eu olho o balanço todos os dias. Não das empresas da minha carteira, Balanço mas não, olho. cara, pô, mó canseira abrir lá e tal. Aí Cara, eu deixo- é tão facinho. Tem um documento de 10 páginas ali, você olha ali, a Eu deixo isso no evolução. meu especialista aqui, que É faz as tranquilo. correções, e eu tenho a plena... É que você tem que ter a consciência de que algumas coisas você não consegue fazer, Essa e não parte, consegue acompanhar, e você tem que entender, cara. essa isso. parte de heurística, né? Isso é muito complexo, porque quando vai entrar na psicologia financeira, né? Essa parte de controle, às vezes o cara é, tipo, trilhardário e ele tem um comportamento perante o mercado que não permite ele ter volatilidade. O cara não sabe reagir. Cai 1% do portfólio, o cara pode ter a reação que é individual dele. Não tem como você premeditar isso. É uma questão de acompanhamento e autociência, né? O cara tem que ter ele entender o nível de estresse que ele consegue aguentar. Beleza, você abre lá, um ativo tá oscilando 10, 20, 30% na semana, para cima e para baixo, para todos os lados. Gera a sensação de que é uma oportunidade. Se essa semana eu acertar e subir 20% na outra, eu já realizo e olha aí a galera do trade. Se não fosse assim, não existia trade, né? Mas vale ressaltar também um ponto que um indicador bacana de acompanhar, de não ficar olhando para a cotação, é você olhar por greed and fear and greed. É basicamente o Ou quanto que o medo- mercado tá ganancioso e quanto ele Medo tá e com medo. ganância. Se a gente for olhar atualmente, tá completamente pro medo. Então é um excelente momento para comprar. De acordo com esse gráfico. De acordo acordo com esse gráfico. esse indicador. Calma lá. E aí a Não- gente entra não no se problema baseie também. só nele, Não é mas esse é aí. um bom indicador para você bom ver indicador. se tá num momento bacana ou Inclusive, não. é quase um dos únicos. Esse é um Mas- problema. Nas ações a gente tem PVP, a gente tem PL, a gente então. tem várias coisas. O Bitcoin ele não tem, o ouro também não tem, a prata não tem. E aí a gente vai pela euforia de mercado ou não. E aí como é que você acompanha a euforia de mercado? Exatamente. VIX. Calma lá. VIX, você acompanha a Agora, euforia de uma tá mercado. recomendando ativo pelo Discord. O VIX, Telegram. o VIX, inclusive arrasta pra... Brincadeira. O VIX, ele nada mais é do que mede a posição vendida, né? Não é exatamente isso, mas resumindo, ele vai medir ali a quantidade de puts negociados no Sim, mercado americano. Tem uns contratinhos vendidos de Bitcoin aí. E, que tava- e numa live. existem derivativos de cripto agora. Existe. Então eles provavelmente entram na conta, né? Eu nem entrar Cara, nesse o tanto assunto. que isso é esse aí perigoso. legal. E o ponto é que eu acho que muita gente acompanha, o VIX tá subindo, o VIX tá caindo. Eu acho que você não tem que ficar ponto nisso. Você tem que olhar como é que tá a volatilidade do VIX. Porque se num dia ele sobe, ele cai, sei lá, 3 pontos, 2 pontos, mas no outro ele sobe 20, aí você vai, opa, tem alguma coisa errada. O sentimento tá de aversão a risco total. O Se mercado o tá risco assustado. sobe, o mercado assusta, espana. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, reclame aqui, Jus Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou, se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.